Boa noite a todos os nobres vereadores, aos funcionários e a todo o público que se faz presente na 30ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 15ª legislatura do município de Brasilândia, Mato Grosso do Sul. Dando início, solicito ao senhor secretário que proceda com a chamada dos senhores vereadores. Termo de presença dos senhores vereadores à sessão ordinária da Câmara Municipal de Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul, realizada aos 18 dias do mês de novembro de 2024, às 18 horas. Aurinédio Almeida Rosbach. Edson Pereira Costa. Presente. Joaquim Martins de Moraes. Presente. José Quintino de Souza. Presente. Márcia Regina do Amaral Esquil. Presente. Maria Jovelina da Silva. Presente. Nivaldo Nunes. Presente. Patrícia Costa Jardim. Presente. Selma de Souza Quas. Plenário Raimundo Assis de Alencar, Brasilândia, Estado de Mato Grosso do Sul. Havendo número legal de edis, declaro aberta a presente sessão. Neste instante, convido a todos para que juntos e de pé façamos a leitura bíblica. Livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade e lhe será concedida. Amém? A ata da sessão anterior encontra-se em discussão. Coloque em votação pela ordem a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Pela aprovação. Vereador Edson Pereira Costa. Favorável. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Vereador José Quintino de Souza. Favorável. Vereador Joaquim Martins de Moraes. Favorável. Vereadora Selma de Souza Alcaz. Favorável. Vereador Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovada a ata da sessão anterior. Dando continuidade, passaremos imediatamente ao expediente do dia. Como material do Executivo Municipal, temos o projeto de lei número 42/2024. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 42/2024, de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de uso de imóvel para posterior doação e da outras providências. Matrícula 12.613. Essa propositura se encontra disponível no site da Câmara Municipal. Como material do Executivo Municipal, temos o projeto de lei número 43/2024. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 43/2024, de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de uso de imóvel para posterior doação e da outras providências. Matrícula 12.612. Essa propositura se encontra disponível no site da Câmara Municipal. Como material do Executivo Municipal, temos o projeto de lei número 44/2024. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Projeto de lei número 44/2024, de autoria do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre alterações no orçamento anual do exercício de 2024 e da outras providências. Essa propositura se encontra disponível no site da Câmara Municipal. Como material do Legislativo Municipal, temos os requerimentos número 215, 216 e 217, 2024, todos de autoria dos vereadores Márcia Regina do Amaral Esquil, Patrícia Costa Jardim, Maria Jovelina da Silva, Edson Pereira Costa, Joaquim Martins de Moraes. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura. Requerimento número 215/2024, de autoria dos vereadores Márcia Regina do Amaral Esquil, Patrícia Costa Jardim, Maria Jovelina da Silva, Edson Pereira Costa e Joaquim Martins de Moraes, os quais solicitam ao prefeito municipal, Dr. Antônio de Pada Tiago, consciência ao secretário municipal de obras, Sr. Fagner Santos de Assis,
ao secretário municipal de Serviços Urbanos, senhor José Carlos de la Bandeira Fernandes, e ao responsável pelo Departamento Municipal de Trânsito, senhor Lucas Pereira Cunha, para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações e esclarecimentos relativos às obras de operação de lama asfáltica em nosso município. Relação completa de todas as ruas e avenidas que já receberam ou estão em processo de receber a operação de lama asfáltica, com a devida especificação dos trechos contemplados e a extensão de cada intervenção. 2. Informações detalhadas acerca da empresa contratada para a execução das obras de lama asfáltica, incluindo o processo licitatório realizado, os valores contratados e os respectivos contratos firmados entre a administração municipal e a referida empresa. 3. Esclarecimentos sobre a origem dos recursos utilizados para a execução das obras, especificando se os investimentos foram realizados com recursos próprios do município, ou se foram oriundos de repasses estaduais, federais ou de outras fontes. Solicito também a destinação específica de cada uma dessas fontes de recursos. 4. Informações sobre os critérios adotados pela administração municipal para a seleção das vias que foram ou serão contempladas com a operação de lama asfáltica, bem como os fatores considerados na priorização dessas vias. 5. Esclarecimentos sobre os procedimentos de fiscalização e acompanhamento das obras de lama asfáltica, incluindo a identificação dos responsáveis pela monitorização da qualidade dos serviços prestados e dos materiais utilizados, bem como os prazos estabelecidos para a conclusão de cada uma das intervenções. Essa propositura se encontra disponível no site da Câmara Municipal. Requerimento número 216/2024, de autoria dos vereadores Márcia Regina do Amaral Esquil, Patrícia Costa Jardim, Maria Jovelina da Silva, Edson Pereira Costa e Joaquim Martins de Moraes, os quais solicitam ao prefeito municipal, Dr. Antônio de Pada Thiago, consciência ao secretário de obras, Sr. Fagner Santos de Assis, que seja providenciada, com a máxima urgência, a reforma da ponte do Córrego do Cabeludo, localizada nas imediações da Fazenda Caracol. Tal ponte é de fundamental importância para o tráfego de inúmeros proprietários rurais, colaboradores de fazendas e estudantes da região, que atualmente estão impossibilitados de transitar com seus veículos devido ao péssimo estado de conservação da referida ponte. Este quadro tem gerado severos transtornos e prejuízos para todos que dependem desta via para o deslocamento diário, considerando a relevância da obra para a comunidade local, que enfrenta sérias dificuldades para acessar suas propriedades e para a realização de atividades essenciais. Solicito que a reforma da ponte seja tratada com prioridade, a fim de minimizar os danos e garantir a segurança e mobilidade de todos os usuários desta importante via. Essa propositura se encontra disponível no site da Câmara Municipal. Requerimento número 217/2024, de autoria dos vereadores Márcia Regina do Amaral Esquil, Patrícia Costa Jardim, Maria Jovelina da Silva, Edson Pereira Costa e Joaquim Martins de Moraes, os quais solicitam ao prefeito municipal, Dr. Antônio de Pada Thiago, consciência ao secretário de Finanças, Sr. Márcio Endrigo, para que encaminhe a esta Casa Legislativa as seguintes informações e esclarecimentos sobre as operações de crédito realizado pelo Poder Executivo Municipal, conforme as leis municipais número 2.962/2022, número 2.963/2022 e alterações introduzidas pela Lei número 3.025/2023, que totalizam o valor de R$30 milhões. Valor pago mensalmente. Solicito o detalhamento dos pagamentos mensais realizados em relação a essas operações de crédito, com as respectivas datas e valores pagos. Taxas de juros contratada. Informações sobre a taxa de juros estabelecida para essas operações de crédito. Detalhamento dos gastos.
solicito um detalhamento de como foram aplicados os recursos obtidos por meio dessas operações de crédito, indicando os projetos contemplados e os valores destinados a cada um deles. Obras finalizadas em andamento. Primeiro, quais obras foram finalizadas com recursos obtidos por meio dessas operações de crédito? Segundo, quais obras ainda estão em andamento com a previsão de término e valores gastos até o momento? Empresas contratadas. Solicito a lista das empresas contratadas para a execução das obras ou serviços financiados por essas operações de crédito, com os respectivos valores dos contratos. Saldo não utilizado. Caso haja saldo remanescente dessas operações de crédito que ainda não foi utilizado, solicito que seja informado o valor atual e as previsões de aplicação desse saldo. Outras informações relevantes. Caso haja mais informações relevantes sobre a utilização dos recursos dessas operações de crédito, que sejam importantes para o controle e transparência da administração pública, peço que sejam encaminhadas. Neste momento, passaremos para o grande expediente, informando aos senhores vereadores que, segundo o parágrafo 1º do artigo 125 e o parágrafo 2º do artigo 126 do Regimento Interno desta Casa, o tempo de cada vereador será de 10 minutos para apresentar suas indicações verbais e fazer as suas considerações. Com a palavra, a vereadora Márcia Regina do Amaral. Ilustríssima senhora presidenta, Patrícia Costa Jardim, nobres colegas vereadores, aos amigos e amigas que se encontram na plenária, funcionários públicos desta Casa de Leis em específico, imprensa escrita, aqui presente hoje, Osmar da Silva Melo, proprietário do Jornal Oficial da nossa cidade. Boa noite a todos. Quero registrar a presença aqui da Maria Inês Anselmo Costa, presidente do Sinted, Sindicato Municipal dos Trabalhadores em Educação do nosso município, da vice-presidente Maria Aparecida, professores presentes, Edileuza, Marcinha, Guto. Quero também cumprimentar o nosso vereador eleito, que se encontra presente na plenária, César Malta, o presidente do assentamento Almanara, o Altamir Correio Pantaneiro. Obrigada pela presença, e a todos que nos acompanham, receba a nossa saudação. Eu quero fazer uma indicação, senhora presidenta, solicitar ao prefeito municipal, doutor Antônio de Pádua Tiago, consciência ao secretário de Serviços Urbanos, senhor José Carlos Della Bandeira Fernandes, a possibilidade de realizar uma operação de tapa-buraco na rua paralela à Conveniência Rodrigues do Fabinho, rua Professor Roberto Pereira da Cunha, que se encontra com um buraco lá, que, ao meu ver, já é de grande proporção, e está criando muito transtorno ali para a comunidade que transita diariamente por aquela rua, principalmente para o morador residente que está de frente à casa, né, esse buraco. E está de uma proporção bem grande já, e com certeza está trazendo transtorno ali para toda aquela comunidade. No meu primeiro requerimento, em conjunto com os vereadores Jô, Patrícia, Edinho e Quinca, nós estamos solicitando ao prefeito municipal, doutor Antônio de Pádua Tiago, consciência ao secretário municipal de obras, senhor Fagner Sanches de Assis, e ao secretário municipal de serviços urbanos, senhor José Carlos Della Bandeira Fernandes, e ao responsável pelo departamento municipal de trânsito, senhor Lucas Pereira Cunha, para que encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações e esclarecimentos relativos às obras de operação de lama asfáltica em nosso município.
A relação completa de todas as ruas e avenidas que já receberam ou estão em processo de receber a operação de lama asfáltica, com a devida especificação das datas de início e a previsão de término de cada obra, bem como a indicação dos trechos contemplados e a extensão de cada intervenção, informações detalhadas acerca da empresa contratada para a execução dessas obras de lama asfáltica, incluindo o processo licitatório realizado, os valores contratados e os respectivos contratos firmados entre a administração municipal e a referida empresa, esclarecimento sobre a origem dos recursos utilizados para a execução das obras, especificando se os investimentos foram realizados com recursos próprios do município ou se foram oriundos de repasses estaduais, federais ou de outras fontes. E estamos solicitando também a destinação específica de cada uma dessas fontes de recurso. Informações sobre os critérios adotados pela administração municipal para a seleção das vias que foram ou serão contempladas com a operação de lama asfáltica, bem como os fatores considerados na priorização dessas vias, esclarecimento sobre os procedimentos de fiscalização e acompanhamento das obras de lama asfáltica, incluindo a identificação dos responsáveis pelo monitoramento da qualidade dos serviços prestados e dos materiais utilizados, bem como os prazos estabelecidos para a conclusão de cada uma das intervenções. O pedido de esclarecimento é que a gente está sendo contatado pelos munícipes, principalmente, inclusive, das ruas onde estão sendo realizadas essas lamas, inclusive alguns falaram que foram realizados durante o período noturno. E eles saíram, por exemplo, no período após o almoço, quando chegaram, se depararam com a rua. E nem terminou, e ficou... eles mandam fotos, né? Então, a gente está pedindo esclarecimento até para a gente se respaldar, para conversar com a nossa população e explicar de que forma que foi feito, como está sendo feito, como foi selecionada essas vias, né, a qualidade, que produto que é, para a gente saber conversar com a nossa população, né, esclarecer o que é exatamente. No nosso segundo requerimento, a gente está solicitando, em conjunto com os vereadores Patrícia, a Jo, o Quinque e o Edinho, do Master, estamos solicitando ao prefeito municipal, doutor Antônio de Pádua Tiago, consciência ao secretário municipal de obras, senhor Fagner Sanches de Assis, a reforma com a máxima urgência da ponte do Córrego do Cabeludo, próxima à Fazenda Caracol, região da Pontal, trajetos de inúmeros proprietários de fazenda, colaboradores rurais e alunos que estão impossibilitados de passarem com seus veículos pela ponte devido ao estado precário em que ela se encontra, o que vem acarretando inúmeros transtornos e prejuízo a todos que moram naquela região, principalmente aos alunos que estão tendo que ser baldeados todos os dias de um lado para o outro da ponte. No caso de um veículo para o outro, né, público. Inclusive, existe um vídeo circulando dos moradores da região. Então, estão pedindo aí providências urgentes da administração. No nosso terceiro requerimento, em conjunto com os vereadores Jo, Patrícia, Edinho e o senhor Quinca, estamos solicitando ao prefeito municipal, doutor Antônio de Pádua Tiago, consciência ao secretário de Finanças, senhor Márcio Endrigo, para que encaminhe a esta Casa Legislativa as seguintes informações e esclarecimentos sobre as operações de créditos realizadas pelo Poder Executivo Municipal, conforme as leis municipal 2.962 de 2022, 2.963 de 2022 e alterações introduzidas pela Lei 3.025 de 2023, que totaliza o valor de 30 milhões de reais, né, em empréstimo, com as seguintes informações. Valor pago mensalmente, detalhamento dos pagamentos mensais realizados em relação a essas operações de créditos, com as respectivas datas e valores pagos, no caso, a instituição bancária, que a gente sabe que é o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Taxa de juros contratado. Informações sobre a taxa de juros estabelecida para essas operações de crédito com os bancos, no caso, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil.
detalhamento dos gastos, detalhamento de como foram aplicados os recursos obtidos por meio dessas operações de crédito, indicando os projetos contemplados e os valores destinados a cada um deles. Obras finalizadas e em andamento. Quais obras foram finalizadas com os recursos obtidos por meio dessas operações de crédito, no caso, os empréstimos? Quais obras ainda estão em andamento com a previsão de término e valores gastos até o momento? Empresas contratadas. Lista das empresas contratadas para a execução das obras ou serviços financiados por essas operações de crédito, o financiamento, com os respectivos valores dos contratos. Saldo não utilizado. Caso haja saldo remanescente dessas operações de créditos que ainda não foram utilizados, solicito que sejam informados o valor atual e as previsões de aplicação desse saldo. Outras informações, no caso haja informações relevantes sobre a utilização dos recursos dessas operações de crédito, dos empréstimos, que sejam para controle e transparência da administração públicas, que também sejam encaminhadas a esta Casa de Leis. Essas informações é só para esclarecer, né, que essa Casa de Leis ela aprovou esse empréstimo de 30 milhões na época para ser realizado ali no CRM e numa usina fotovoltaica, né, de energia solar. A gente está vendo, né, assim, que está se encaminhando o CRM, né, mas a usina a gente não vimos nada sobre isso. Se eles vimos que também nessa terceira lei aqui que foi votada, ele poderia estar direcionando para outro investimento, mas essa Casa de Leis está querendo saber qual o investimento que está sendo investido isso, até para a gente passar para a nossa população. Porque eles vêm perguntar, a gente também não sabe, como vereador. Não foi feita nenhuma reunião aqui detalhando para nós aonde que está sendo investido esses recursos ou não. Então, é esclarecimento também, para a gente poder estar respaldado, para a gente poder conversar com a nossa população. No momento é só isso, senhora presidenta. Vereador Edson Pereira Costa. Obrigado, presidente. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Senhora presidente, boa noite a todos aqui presentes. Quero agradecer a presença aqui do vereador eleito César Malta, do nosso jornalista Osmar, os funcionários dessa casa, o pessoal da educação. Senhora presidente, eu quero fazer uma indicação verbal aqui. A sobra, né, o pessoal da coleta de reciclagens, de material recicláveis, para que eles possam fazer uma campanha ali naquele loteamento onde eu resido, né, ali no pessoal dos pesqueiros. Moram várias pessoas ali, já tem bastante lote, e aí tem uns ranchos ali, a gente vê que tem muito material reciclável ali, né, para que eles possam estar fazendo ali uma programação de estar recolhendo. Que eles deixam um bag ali para estar no pátio da Elisa ali, perto do Gil Pericutil, para que eles possam estar passando, fazendo o recolhimento desse material, que eu acho que vem colaborar com uma instituição, né? Também gostaria aqui de comentar a respeito desse projeto de lei que adentrou nessa casa sobre a concessão de doação de imóvel, né, o projeto de lei número 43, né, a senhora Ana Kelly, pedindo aqui a concessão para fazer um comércio na Novo Porto João André. Eu acho bacana isso daqui, né, mas nós somos sabedores que na Constituição Federal ela fala que
o poder público, antes de 180 dias após no final do mandato, não pode estar fazendo concessão de bens, né? Porque ainda depois que passou a campanha política, caracteriza um compromisso, né? Tipo assim, compromisso de campanha, coisa assim. Então, assim, eu consegui me eleger, graças a Deus, e eu me proponho em estar colaborando num próximo momento, na próxima legislatura, né? Eu acho assim, muito importante isso daqui, eu acho que tem mesmo que acontecer, não só para essa pessoa que quer montar uma farmácia no Novo Porto João André. Eu acho bem bacana, já me disponho o meu apoio, né? Mas, assim, no momento, eu vou reprovar o regime de urgência por conta de que eu entendo que está nesse prazo que não é constitucional. Também eu quero comentar um outro projeto aqui, que ele fala sobre uma devolução de um recurso. Devolução de um recurso da cultura. E eu não estou entendendo muito, eu gostaria de mais um prazo para estar estudando por que o município não utilizou desse recurso, né? E está devolvendo um benefício que poderia estar aí, né, beneficiando o nosso município. Então, também vou reprovar o regime de urgência, porque eu preciso de melhores explicações. Do mais, muito obrigada. Vereador José Quintino de Souza. Vereador Joaquim Martos de Moraes. Vereadora Selma de Souza Alcaz. Obrigada, presidente. Vereador Nivaldo Nunes. Terminados os oradores, passaremos imediatamente à ordem do dia, informando aos senhores vereadores que o tempo de discussão para o regime de urgência dos projetos de número 42, 43 e 44, 2024, para a segunda votação do projeto de lei número 22, 2024, e para os requerimentos número 215, 216, 217, 2024, será de 5 minutos. Em discussão, pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Obrigada, senhora presidente. Vereador Edson Pereira Costa. Obrigado, presidente. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Obrigada, presidente. Vereador José Quintino de Souza. Boa noite, senhora presidente, nobres colegas vereadores, ao funcionário dessa casa e ao público que se encontra presente. Na sessão passada, foi reprovado aqui um projeto de lei que o prefeito encaminhou, pedindo a criação de vaga para contador para o próximo ano de 2025. E eu estava vendo, em 2022, o governo do estado, a Zambuja, ele estava entregando o cargo para o Riedel, né, o governador eleito, e ele, no dia 26 de dezembro de 2022, ele fez essa mesma movimentação. Ele extinguiu o cargo e criou o cargo. Então, às vezes eu fico pensando assim, por que até vou dar o número do projeto de lei 6.035, para vocês depois verificarem como que o governador Eduardo Riedel
o governador Azambuja, em 2022, criou esse projeto de lei. Então, assim, é só para poder dar um exemplo, e eu queria falar sobre o requerimento 42 e o 43, que vamos se dizer um exemplo. Se a Suzano chegasse aqui para requerer um terreno para montar uma fábrica aqui e não fosse concedido, e outra, um exemplo só, e outro município concedesse. Eu acho que tem caso e tem os acasos. Nem tudo pode ser... essas leis são interpretativas, cada um interpreta às vezes de um jeito ou de outro. Eu sou favorável ao requerimento 42, ao requerimento 43, mesmo que período de urgência, e a gente sabe que toda a população, tanto lá da Toca da Raposa, Novo Porto de João André, como de qualquer um, para poder fazer os requerimentos. E eu não acho que, no meu ponto de vista, que a gente vai negar alguma coisa, porque ser um ano político, a política já passou, agora é a vida que segue. Então, queria dar o meu parecer favorável. E, no projeto de lei 44, por falta de entendimento, eu sou desfavorável ao projeto de lei 44. Mas o 42 e 43, eu acho que é só questão de interpretação, e eu já antecipo que sou favorável. Obrigado, senhor presidente. Vereador Joaquim Martos de Moraes. Vereadora Selma de Souza Alcaz. Vereador Nivaldo Nunes. Obrigado, presidente. Terminadas as discussões, passaremos imediatamente às votações. Temos em votação o pedido de regime de urgência do projeto de lei número 42/2024, de autoria do Executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer a concessão de uso de imóvel para posterior doação e dar outras providências. Área da matrícula 12613. Em votação pela ordem, vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Desfavorável ao regime de urgência. Vereador Edson Pereira Costa. Desfavorável ao regime de urgência. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Desfavorável ao regime de urgência. Vereador José Quintino de Souza. Favorável. Vereador Joaquim Martos de Moraes. Desfavorável ao regime de urgência. Vereadora Selma de Souza Alcaz. Favorável. Vereador Nivaldo Nunes. Favorável. Nesse caso, fica aprovada, fica, portanto, reprovada o regime de urgência do projeto de lei número 42/2024. Temos em votação o pedido de urgência do projeto de lei número 43/2024 do Executivo Municipal, o qual autoriza o Poder Executivo Municipal a fazer concessão de uso de imóvel para posterior doação e dar outras providências. Área de matrícula 12612. Em votação pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquil. Desfavorável ao regime de urgência. Vereador Edson Pereira Costa. Desfavorável ao regime de urgência. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Desfavorável ao regime de urgência. Vereador José Quintino de Souza. Favorável. Vereador Joaquim Martos de Moraes. Desfavorável ao regime de urgência. Vereadora Selma de Souza Alcaz. Favorável. Vereador Nivaldo Nunes. Favorável. Fica, portanto, reprovado o projeto de lei número 43/2024. Temos em votação o pedido de urgência do projeto de lei número 44/2024, de autoria do Executivo Municipal, o qual dispõe sobre alterações no orçamento anual do exercício de 2024 e dá outras providências. Devolução de saldo residual recebido da Lei Aldir Blanc de Fomento à Cultura.
Em votação pela ordem, vereadora Márcia Regina do Amaral Esquio. Desfavorável ao regime de urgência. Vereador Edson Pereira Costa. Favorável. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Desfavorável ao regime de urgência. Vereador José Quintino de Souza. Desfavorável ao regime de urgência. Vereador Joaquim Martos de Moraes. Desfavorável ao regime de urgência. Vereadora Selma de Souza Alcaz. Favorável. Vereador Nivaldo Nunes. Desfavorável ao regime de urgência. Fica, portanto, reprovado o projeto de lei número 44/2024. Temos em segunda votação o projeto de lei número 22/2024, de autoria da vereadora Márcia Regina do Amaral Esquio, o qual institui o Dia Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia, no município de Brasilândia, Mato Grosso do Sul, e dá outras providências. Em votação pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquio. Pela aprovação. Vereador Edson Pereira Costa. Pela aprovação. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Vereador José Quintino de Souza. Favorável. Vereador Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Vereadora Selma de Souza Alcaz. Favorável. Vereador Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado o projeto de lei número 22/2024. Temos em votação o requerimento número 215/2024, de autoria dos vereadores Márcia Regina do Amaral Esquio, Patrícia Costa Jardim, Maria Jovelina da Silva, Edson Pereira Costa e Joaquim Martos de Moraes. Em votação pela ordem, vereadora Márcia Regina do Amaral Esquio. Pela aprovação. Vereador Edson Pereira Costa. Pela aprovação. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Vereador José Quintino de Souza. Favorável. Vereador Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Vereadora Selma de Souza Alcaz. Favorável. Vereador Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado o requerimento número 215/2024. Temos em votação o requerimento número 216/2024, de autoria dos vereadores Márcia Regina do Amaral Esquio, Patrícia Costa Jardim, Maria Jovelina da Silva, Edson Pereira Costa e Joaquim Martos de Moraes. Em votação pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquio. Pela aprovação. Vereador Edson Pereira Costa. Pela aprovação. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Vereador José Quintino de Souza. Favorável. Vereador Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Vereadora Selma de Souza Alcaz. Favorável. Vereador Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado o requerimento número 216/2024. Temos em votação o requerimento número 217/2024, de autoria dos vereadores Márcia Regina do Amaral Esquio, Patrícia Costa Jardim, Maria Jovelina da Silva, Edson Pereira Costa e Joaquim Martos de Moraes. Em votação pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquio. Pela aprovação. Vereador Edson Pereira Costa. Pela aprovação. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Pela aprovação. Vereador José Quintino de Souza. Favorável. Vereador Joaquim Martos de Moraes. Favorável. Vereadora Selma de Souza Alcaz. Favorável. Vereador Nivaldo Nunes. Pela aprovação. Fica, portanto, aprovado o requerimento número 217/2024. Terminadas as matérias em pauta, convido para fazer uso da explicação pessoal. Lembrando que, de acordo com os artigos 132 e 133 de nosso regimento interno, esta fase é destinada à manifestação de vereadores sobre atitudes pessoais assumidas durante a sessão ou no exercício do mandato, não podendo o orador desviar de sua finalidade nem ser aparteado. Lembrando que o tempo de cada vereador será de 3 minutos. Pela ordem, a vereadora Márcia Regina do Amaral Esquio. Senhora presidenta, nobres colegas, a todos que nos acompanham, quero primeiramente agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, agradecer a presença de todos aqui, agradecer a todos os colegas pela aprovação do projeto de lei, que vai beneficiar a nossa população. Quero também agradecer por toda a aprovação dos requerimentos e esclarecer
a nossa população que eu fui contra ao regime de urgência. Essa Casa de Leis, ela vem, ao longo desses anos todos os projetos que são encaminhados pelo Executivo, a maioria deles é regime de urgência. E a gente vem pedindo, essa Casa de Leis vem pedindo para a administração para conversar com essa Casa de Leis, encaminhar o projeto no tempo hábil, né, mas não, sempre é em regime de urgência. E esses dois em específicos, né, no caso 3, um que a gente precisa saber por que eles estão fazendo uma devolução de 107 mil, né, sendo que poderia, como a vereadora Jô disse, estar beneficiando a nossa população na área da cultura. Por que da devolução, a gente quer entender. E os outros dois, que são concessão diária, como a vereadora Jô disse, nós estamos em período de pós-eleição. Dentro de 180 dias, o prefeito fica impedido de realizar doações, concessões, concursos, tudo. Está tudo impedido isso, de acordo com a resolução do TSE, do Tribunal de Contas do Estado, resolução número 219. Nós somos desfavoráveis ao regime de urgência. Esses projetos vão continuar tramitando nessa Casa de Leis para a próxima legislação. Então, eu não vejo o que vai causar nem nada de mal a ninguém, não está prejudicando ninguém. Nós só estamos sendo desfavorável ao regime de urgência, que eu acho que tem que ter mais respeito com essa Casa de Leis. É só isso. Agradecer a presença de todos e até a próxima sessão, se assim Deus nos permitir. Vereador Edson Pereira Costa. Boa noite, presidente, colegas vereadores, munícipes presentes. Eu queria, nessas declarações aqui do resumo final, falar um pouco também da minha colocação sobre o regime de urgência. Como a vereadora Márcia falou, essa casa precisa ser respeitada pelos prefeitos, né? Eles têm que discutir com nós. Eles têm que vir aqui, trazer um projeto para nós e debater o projeto, né? Nós votamos aqui contra o regime de urgência, não votamos contra a doação, né? Que fica bem explicado à população brasileira que nós votamos só contra o regime de urgência. Tramita isso aqui na próxima gestão agora, do ano de 2025, e com certeza vai ser aprovado esse projeto do ano aí, essas áreas para aquelas pessoas ali que querem colocar seus comércios. Falando um pouco sobre o nosso requerimento, né, os 30 milhões aí, que foi uma polêmica quando nós aprovamos isso aqui, 15 milhões foi de um projeto, um requerimento que eu solicitei nessa casa para a construção de uma usina de fotovoltaica. Essa usina, ela ia economizar para o nosso município em torno de 4 milhões e 700 mil reais por mandato, né? Eu não sei por que esse dinheiro já foi gastado, vereadora Márcia. Esse dinheiro está sendo gasto na canalização do Corgo e nas ruas lá do Porto João André, né? Segundo as informações do secretário, a Elétrico não aprovou o projeto, porque disse que a rede não suportava, né? Eu fiz esse questionamento para ele, seu vereador Quintino. Então vamos devolver o dinheiro, não é necessário nós gastar esse dinheiro, né? Porque nós temos que pedir recurso de emendas parlamentar para essas construções lá da Toca da Raposa, que é o Porto João André, e da canalização do Corgo, via governo federal e governo do estado, né? Nós sabemos que o nosso município não consegue fazer esses recursos, orçamento é engessado. Nós fizemos uma carta de operação de crédito de 15 milhões para pagar. Esse é um ponto de vista que eu acho que nós deveríamos ou largar o dinheiro, que ele falou que resume que 2 anos, a Elétrico falou que daqui 2 anos poderia ter essa rede para receber essa energia, né? A gente vem pagando esse financiamento, né? Meu ponto de vista foi bem para o usuário da comunidade, sim, né? Aquela canalização daquele Corgo da aviação, o senhor Kim, que o senhor é construtor, o senhor sabe que o formato dela está errado, né? Eu questionei o secretário sobre isso aí, né? Mas é assim, a Márcia falou um negócio aqui e a gente tem que
ter autonomia, essa casa tem que ter autonomia. O prefeito tem que respeitar os vereadores. Né? Os prefeitos que vêm, os que passaram, tem que respeitar essa casa. Esse é o ponto de vista que eu tenho. A Márcia não está errada. Eu acredito que ela, como prefeita, ela vai trazer todos os projetos aqui para ser debatido. Isso eu tenho certeza que ela vai trazer. Né? E aqui, nem o vereador vai ser contra ela, não. Os meus votos nos projetos dela vai ser favorável. O que eu achar que é bem para a sociedade, eu voto. O que eu achar que não é, eu não voto. Aqui cada vereador tem sua autonomia. Né? Mas eles têm que trazer aqui para ser debatido, para colocar em pauta. Porque a gente... É um projeto aqui, regime de urgência urgentíssima. Ué? Aqui não é a casa da Maria Joana, não. Isso aqui é a casa da autoridade, do povo. O povo tem que saber o que está acontecendo. Muito obrigado, presidente. Vereadora Maria Jovelina da Silva. Obrigada, presidente. Vereador José Quintino de Souza. Vereador Joaquim Martos de Moraes. Vereadora Selma de Souza Alcaz. Vereador Nivaldo Nunes. Obrigado, presidente. Gostaria de informar a todo o público que se faz presente e a toda a população que nossa próxima sessão ordinária ocorrerá no dia 25 de novembro de 2024. Não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão. Que Deus abençoe a todos.